Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, que nós vamos começar agora, de fato, né, o nosso curso de JavaScript voltado à criação de visual novel. Eh, Aqui nós vamos ver nesse curso como elaborar algumas coisas, como botões, tudo que é necessário, né, balão, tudo que é necessário assim para a criação de visual novel, tá? Nós vamos utilizar o JavaScript e também junto com o JavaScript nós vamos usar P5.js. Então, não vou enrolar muito, já vamos lá direto para a tela, que é o que importa aqui. É, e aqui eu já estou no site, né, do P5.js. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui, tá? Primeiramente, né, vocês vão acessar o site editor.p5js.org, que vocês vão cair no editor do P5JS, tá? E o P5JS ele pode ser usado tanto no navegador quanto local, né, no computador. Mas inicialmente nós vamos utilizar ele online, né, vamos utilizar ele no navegador para facilitar o acesso a todos. Então, né, sem ficar com burocracia ali de ter que instalar ferramenta e coisas do tipo. Então aqui a gente vai focar é, é, direto no código, vamos focar aqui direto no JavaScript e na questão aí de utilizar o P5JS também, tá? Pessoal, eu vou dar um pouco de zoom, né? Na verdade, aqui já para começar, eu vou dar um F11 para deixar a tela cheia, tá? E aí aqui eu vou utilizar um pouquinho do zoom, tá? Que acontece, tá, pessoal? Algumas coisas que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. O o P5JS, o P5JS ele tem o site dele, que é o que nós estamos vendo aqui. Nessa primeira aula, nós vamos ver coisas básicas e fundamentais sobre JavaScript. O outro ponto, pessoal, é que aqui nesse site tem a documentação, mostra também como baixar. Eu vou ajudar vocês, tá? Mas como poder baixar, né, deixar instalado na máquina. Então, se vocês pesquisarem no Google por P5JS, vocês vão cair no site do P5JS, não vai ser essa tela aqui, tá? Mas se vocês acessarem pela tela inicial, lá vai ter o botãozinho para cair aqui nesse editor, né? Comece agora, né? Editor, tudo mais. Então tem ali as instruções, tá? Qualquer coisa deixa nos comentários que eu mostro o passo a passo lá como é que chega até aqui. Mas acessando a URL que eu falei para vocês logo aqui no início do vídeo, vocês já vão cair aqui na tela do editor do P5JS, tá? Beleza, pessoal, depois dessa introdução meio estendida aqui, eu quero mostrar para vocês algumas coisas, tá? P5JS ele tem algumas funções próprias, que são essa aqui, setup e draw. Mas a gente não vai olhar para isso aqui, a gente vai apagar, porque primeiro nós vamos aprender JavaScript. Primeiro nós vamos brincar um pouco com JavaScript, tá? Então essa pré-visualização aqui, esse lado aqui, né? Se eu simplesmente apertasse nesse código anterior aqui, eu apertasse play, já ia desenhar aqui um canvas, né? Um quadrado, uma região onde eu poderia desenvolver aqui as minhas aplicações, seja elas visuais, jogos, o que for, tá? A gente já poderia começar a desenhar aqui. Mas nós não vamos fazer isso de momento. Simplesmente nós vamos apagar esse código que vem aqui em primeiro, vamos deixar isso aqui bem aqui escondidinho no canto e nós vamos dar uma ênfase no terminal. Por quê? Aqui no terminal, pessoal, é onde vai aparecer os resultados do nosso código, tá? Primeiro nós precisamos entender o JavaScript antes de criar um jogo, porque senão nós não vamos conseguir criar nada, né? E aí aqui eu já queria aproveitar para falar um pouco sobre inteligência artificial. Se vocês fossem pedir para inteligência artificial criar um jogo aqui para vocês, criar alguma coisa aqui para vocês, ela iria criar, tá? Vocês iriam pegar o código e iriam colocar aqui. Só tem um problema. Nesse meio de gerar códigos, muito provavelmente vai haver um bug. E aí vocês não vão saber corrigir esse bug se vocês não souberem programar, né? Ou até mesmo na hora de ler o código da inteligência artificial e colocar aqui, vocês não vão ter o amadurecimento de avaliar algo antes de colocar aqui ou retificar, né? Quando colasse o código aqui, né? Você não teria um amadurecimento de olhar assim e dizer, ó, isso aqui não vai dar certo, já vou ter
até mudar aqui, porque isso aqui não é desse jeito que eu quero. Porque às vezes a inteligência artificial não entende exatamente o que a gente quer, né? Então, às vezes a gente copia e cola, mas a gente já precisa modificar alguma coisa. Então, é necessário aprender a linguagem de programação, é necessário aprender a programar. Senão, vai gerar muito bug e uma hora vocês vão acabar desistindo do projeto porque vai ficar insustentável, tá? Então, já quero dizer isso para vocês. Então, por isso que nós vamos aprender JavaScript, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. JavaScript é uma linguagem de programação, né? Uma linguagem de programação web, que é para front-end inicialmente, tá? Então, vocês vão criar botões, vão criar funcionamentos de quando clica num botão faz alguma coisa. O JavaScript ele é para isso, tá? Mas ele também, atualmente, é utilizado nos servidores como back-end, com o Node.js, tá? O Node.js. Mas isso aí é outros assuntos, são outras coisas que não são pertinentes nesse momento. É muito cedo para a gente falar sobre isso. Então vamos focar aqui no JavaScript para a web, porque nós vamos utilizar o JavaScript para desenvolvimento de jogos, tá? Então aqui a gente vai utilizar o JavaScript para desenvolvimento de jogos, tá? E aí eu já vou aproveitar para mostrar para vocês uma coisa. O desenvolvimento de jogos é o que a gente vai fazer. Mas a gente não vai criar Visual Novel? Sim, Visual Novel é um jogo, né? É um subnicho. Então, que são jogos interativos, né? Aí a gente pode desenvolver RPGs também e muitas outras coisas. Mas, então, tá dentro da categoria de desenvolvimento de jogos, tá? Quando a gente quer criar alguma anotação no nosso código, a gente bota 2 barras, que nem foi aqui no início que eu coloquei, e escreve o que a gente quer. Se a gente rodar esse código, não vai dar erro, não vai dar nada, não vai aparecer nada. Por quê? Porque isso aqui não executa no JavaScript, tá? É só para quem for olhar o código conseguir entender o que está sendo feito ali, tá? Então, eu quero criar esse tópico aqui. O JavaScript é para desenvolvimento de jogos que a gente vai utilizar aqui. O JavaScript, para o nosso propósito, é para desenvolvimento de jogos. Mas o JavaScript é utilizado para desenvolvimento de aplicações, tá? Em geral. Só que aqui nós vamos utilizar uma parte do JavaScript para desenvolver jogos, tá? Então, aqui o foco do JavaScript para nós é desenvolvimento de jogos. Por quê? Né? Porque JavaScript. JS é a abreviação de JavaScript, tá, pessoal? Então, se eu colocar JS e falar sobre JS, você já sabe que é JavaScript. Por que JavaScript? Poderia utilizar RunPy, poderia utilizar várias outras coisas, tá? E não tá errado. Mas por que a gente vai utilizar o JavaScript, né? A pergunta é essa. Por que, pessoal? O JavaScript ele é multiplataforma. Então, com apenas um código, nós podemos criar jogos para desktop, ou para web, ou para dispositivos móveis, tá? Então, o JavaScript ele é muito versátil. E ele te dá um domínio muito grande sobre a tua aplicação, né? E também o JavaScript ele possibilita fazer essas configurações direto no código, o que facilita muito mais, e também ele é muito prático de fazer integrações. Então eu posso integrar o JavaScript com um outro código que está em outro lugar no mundo. Eu posso conectar um API que nós chamamos que é quando existe quando a gente tem uma aplicação que ela funciona para retorno de geolocalização, N coisas, tá? Mas geolocalização poderia ser um exemplo. Que nós queremos colocar o clima, né? Eu quero saber se está chovendo agora ou não. Tudo isso a gente consegue fazer com JavaScript de uma forma muito acessível, tá? Então, JavaScript é muito bom para integrações. Ele, por ser um desenvolvimento híbrido, né, que a gente chama, porque ele vai simular um navegador, ele vai dar uma cara de aplicativo, né? Mas no fundo está rodando um navegador, nós podemos utilizar e acessar algumas funcionalidades, né, do cliente. Então, saber qual o sistema que está usando, qual o navegador que está usando, qual versão. A gente consegue acessar algumas ferramentas de dispositivos móveis quando a gente utiliza Cordova. Então, tem uma série de vantagens que o JavaScript faz que ele estende ao que a gente está fazendo, tá? Então, se nós fôssemos falar sobre apenas desenvolvimento de Visual Novel, talvez uma outra ferramenta pudesse ser mais atraente. Mas como nós estamos falando de outras coisas também, vai ajudar nessas outras coisas. Se eu quero
estender uma aplicação, se eu quero fazer a minha Visual Novel, fazer algo muito diferente do atual, o JavaScript muito provavelmente vai te dar essa possibilidade de uma forma mais acessível. Então, o JavaScript ele traz essa grande variedade de funcionalidades que te desprende de um padrão. Então, isso é um dos motivos que nós vamos utilizar o JavaScript aqui também. Fora a distribuição, que fica muito mais fácil também, tá? Então, esses são alguns motivos, assim, que eu citei aqui que a gente vai utilizar JavaScript. Existem muitas outras coisas também que não me vêm na memória agora e também eu poderia ficar aqui falando. Outra coisa também, eu não sou fanboy de JavaScript, tá? Eu só tô falando para vocês, assim, uma linguagem que vai possibilitar vocês a criar as visual novels de vocês, mas também vai possibilitar vocês a trabalhar com outras coisas. Se vocês gostarem de programação, vocês podem desenvolver sites, vocês podem desenvolver serviços, vocês podem desenvolver um monte de outras coisas e trabalhar com isso, inclusive, né? E não ficar preso apenas a visual novel. Então, assim, se eu fosse ensinar uma ferramenta de criação de visual novel, vocês iam ficar presos somente naquilo. Mas vá que desperte em vocês um interesse sobre programação. Vocês já vão saber uma linguagem de programação para poder utilizar no mercado também e não ficar preso somente a visual novel. Então, o JavaScript vai trazer muitas outras possibilidades para vocês, tá? E já aviso vocês que muito provavelmente vamos aprender outras linguagens de programação no futuro, outras ferramentas no futuro, para que cada um possa se identificar melhor, né? De repente vocês não gostaram de JavaScript, né? Tu que está assistindo esse vídeo, de repente não gostou de JavaScript, mas de repente gosta de Python ou vai gostar de Python, né? Então o NumPy vai funcionar melhor para ti. Enfim, eu vou trazer várias ferramentas aqui para ajudar, tá? Mas nesse primeiro momento, então, nós vamos aprender JavaScript. Pessoal, assim, esse vídeo já se estendeu bastante, eu acabei falando bastante sobre a introdução aqui do curso e também a introdução sobre JavaScript aplicado ao Visual Novel. Então, no próximo vídeo, nós vamos começar a entender um pouquinho sobre variáveis e aí a gente vai entrar realmente no código, tá bem? Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, deixar um comentário, a tua visão, se conhece JavaScript, se não conhece, se recém está aprendendo programação, se não sabe ainda programar, vai aprender aqui comigo, com a gente, aqui na comunidade, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Falou!